vocês que estão também nos acompanhando em casa. Capítulo 3 da profecia de Daniel, eu costumo sempre dizer, já por diversas vezes esse texto apareceu neste período, e aqui no santuário faço questão de repetir essa profissão de fé dos 3 jovens Sidraque, Misaque e Abdênego, né? E eu não me canso de falar que para mim é uma das expressões mais bonitas de fé na Sagrada Escritura. Claro, tem outras tantas, né? Mas é uma expressão extraordinária de fé. Em que sentido, padre, que é uma expressão bonita de fé? Porque os 3 jovens, eles se recusam a adorar um Deus que não seja o Deus verdadeiro. E ao se recusarem, são condenados à fornalha ardente, né? Aumentada aí 7 vezes na sua quentura, vai dizer a liturgia de hoje, né? O rei ficou tão bravo que mandou aquecer 7 vezes mais do que o normal. Os 3 jovens não sabiam se Deus iria deixá-los morrer ou não na fornalha. Essa garantia eles não tinham, mas eles tinham algo dentro deles. Eles acreditavam em Deus, e não importava se Deus iria livrá-los da fornalha ou não. Olha só que atitude de fé. Por isso que eu digo que é uma atitude de fé extraordinária, porque eles professam a fé em Deus, independente se Deus iria livrá-los ou não daquela morte. Simplesmente eles dizem para o rei: saibas tu, ó rei, que o Deus que eu confio, que nós confiamos, é um Deus que tem poder para nos livrar. Disso nós não temos dúvida. Deus é todo poderoso. Amém? Esta é a fé que eles professam. Nenhum Deus que tudo pode. Aquilo que a gente costuma repetir, que é o Deus do impossível, que pode fazer tudo. Nós não temos dúvida daquilo que Ele pode ou não pode fazer. Ele pode tudo. Ele é um Deus poderoso. E Ele pode nos livrar da morte. Das tuas mãos, ó Rei. Só que aqui tem um adicional que faz toda a diferença. E que nos ensina muito. Ensina a mim, ensina a cada um de nós. Você que está aí do outro lado da telinha. Nos ensina muito no caminho de fé. E que nos faz refletir e pensar como está a minha fé. E a partir daquilo que eu vou dizer agora, cada um vai refletir. Como está a tua fé? Como que você tem manifestado a tua fé? Como que vocês têm falado às pessoas da sua fé? Demonstrado às pessoas a tua fé? Como que você tem falado com Deus a partir da tua fé? Da nossa fé. Então lá vem aquilo que é o acréscimo na profissão de fé dos 3 jovens. Saibas tu, ó Rei, que nós cremos que Deus é todo poderoso e pode nos livrar da morte, da tua mão, enfim. Mas aqui vem a grande diferença. Mesmo que Ele não nos livre, Ele continua sendo o nosso Deus. E nós não vamos adorar outro Deus, a não ser o único Deus que é Ele. Vocês viram que diferença? Uma coisa é eu professar a fé. Eu creio que Deus é todo poderoso. Eu creio que Deus é o Deus do impossível. E que Ele pode então fazer qualquer coisa. E de repente Ele não faz o que eu quero. De repente eu peço uma graça para Ele e não tenho nenhuma resposta. O que acontece? Fraquejo na fé. Porque eu pedi, eu esperava alcançar a graça conforme o pedido que eu fiz, porque aquilo que eu queria, sem saber exatamente se é a vontade de Deus ou não sobre a minha vida, mas é uma fé condicional, né? Tem uma condição na minha fé. E muitos cristãos católicos
ter uma fé de condição. Eu acredito enquanto Deus faz aquilo que convém para mim, que é bom para mim, aquilo que eu quero. Então é uma fé de condição. Se Deus deixar de fazer aquilo que eu quero, daí eu vou procurar Deus em outro lugar, né? Então eu vou para terreiro, para espiritismo, vou para outras igrejas, abandono a igreja católica, vou para o protestantismo, porque lá o pastor diz que é só chegar lá que eu recebo aquilo que eu estou procurando. Então daí eu vou abandonando, ou vou para seita, para outra igreja, ou deixo de acreditar. A partir de agora sou ateu, não quero mais acreditar em Deus, porque eu faço as coisas para Deus e não tenho retorno na minha vida. Enfim, é uma fé baseada numa condição. Se Deus fazer aquilo que eu preciso, eu continuo acreditando em Deus. Então é uma fé de barganha, né? É uma fé de barganha. Senhor, vamos fazer o seguinte: eu sou cristão, católico, fervoroso. O Senhor faz o que eu preciso e eu dou testemunho do teu nome. O Senhor faz o que eu quero e eu continuo sendo um cristão firme. Não vou perder missa nem durante a semana, principalmente no final de semana. Eu vou ser fiel nas missas, né? Não vou perder a Semana Santa e assim por diante. É uma fé de barganha, baseado em troca. Se Deus me der, eu continuo com Ele. Se Ele deixar de me favorecer, se Ele deixar de fazer aquilo que eu preciso, eu vou procurá-lo ou procurar outro Deus em outro lugar. Não tem nada a ver com a fé aqui dos 3 jovens. Graças a Deus, os 3 jovens aqui deixaram para nós um testemunho muito bonito, né? Eles acreditaram em Deus, independente se Deus iria livrá-los ou não. Mas aqui tiveram boa sorte, né? Tiveram sucesso, né? Eles creram, seguiram e foram salvos. Termino essa pregação trazendo o capítulo 8 de João, que faz parte, né, como continuidade da fé dos 3 jovens, Misaque, Sidraque e Abdênego, aonde Jesus vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, essa é a palavra de Deus, então se vocês ficarem com ela, se vocês permanecerem com ela, vocês serão meus discípulos. E a verdade vos libertará. Então a palavra vai dizer que é preciso permanecer com Ele, é preciso ficar com o Senhor, aqui independente de condições, apenas crer. E baseado nisso a gente tem o testemunho de muitos santos e santas da igreja, né? Que é lindo, né? Que é lindo. Tem testemunho de muitos santos e santas que permaneceram na palavra e que morreram por causa da palavra, e que aos olhos dos cruéis, né, da época, do passado e do presente, eles diziam: olha, tonto ele, né? Acreditou em Deus e olha só o que ele está passando. Ele diz que tem um Deus que cuida dele, mas olha quanta situação difícil ele está passando. Então entra o inimigo tentando para nos afastar da verdadeira fé, nos tentando com outras propostas, né? Olha só, o que adianta ele ser do bem? Olha quanto sofrimento ele tem. O que adianta ele ser justo? Olha quanto sofrimento. O que adianta ele ser certinho? Olha quanta dificuldade ele passa. O que adianta ele ser assim? Olha o outro lá não é do bem, é injusto, rouba e tem uma vida boa, né? É rico, né? Tem aí um monte de coisa. E o coitado diz que é de Deus, que é cristão, sofre que nem um camelo. Olha como é que a tentação é forte, né? Tentando nos tirar do caminho da verdade. E muitos santos vão deixar um testemunho bonito para nós, que independente do sucesso na vida, eles acreditam e abraçaram e buscaram um outro sucesso, que é o sucesso para a alma, que é a vida eterna. Que o Senhor nos ajude, São Miguel Arcanjo interceda por nós, que Nossa Senhora do Apocalipse venha sempre em nosso auxílio, né? Passe à frente intercedendo e cuidando para que a gente possa permanecer na palavra de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém.